Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e à apresentação do livro Diplomacia Todo o Terreno, Jacarta 1999, Processo do Timor-Leste, de Ana Gomes e Bárbara Reis. Quem estiver interessado em comprar alguns dos livros, eles estão para venda na sala contígua e no final da apresentação, se houver tempo, as autoras poderão autografar alguns exemplares. O Instituto Diplomático tem uma longa tradição de apoio à edição e à apresentação de obras relacionadas com temas de política externa, de diplomacia e história diplomática. É por isso para nós um enorme prazer contar com a presença de todos os que farão hoje a apresentação deste livro. Catarina Homem Marques, da editora Tinta da China, as autoras Ana Gomes, embaixadora e ex-deputada europeia, Bárbara Reis, jornalista e escritora, Jaime Gama, ex-presidente da Assembleia da República, ministro dos Negócios Estrangeiros durante grande parte do processo que iria a culminar com a independência de Timor-Leste, Jan Martin, protagonista desta história de final feliz e de quem todos guardamos memória como representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas. Finalmente, Luís Cardoso, escritor timorense, que foi também protagonista enquanto representante do Conselho Nacional da Resistência Bolera. É igualmente um prazer contar hoje nesta sala com uma tão larga e diversa audiência, onde encontramos tantos amigos do Timor-Leste, distintos embaixadores, o Sr. Secretário Executivo da CPLP, o Sr. Secretário-Geral da UNEG e, sobretudo, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel. Muito obrigada pela presença de todos. Sr. Ministro, a palavra é sua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, naturalmente, queria saudar todos os presentes e, em particular, as duas autoras, a embaixadora Ana Gomes e a Bárbara Reis. Queria também cumprimentar, enfim, na mesa, quer a editora, quer o Luís Cardoso, quer, muito em especial também, o Jan Martin, que esteve aqui, aliás, em maio, num colóquio muito interessante também sobre este tema, e, claro, o Dr. Jaime Gama, que, enfim, é uma referência desta casa, e não só desta casa, também deste país,
e que, enfim, sinceramente, é sempre aqui também muito bem acolhido. Naturalmente, enfim, eximo de individualizar cada um dos presentes, sob pena de escutar o meu tempo, que é curtíssimo, até porque terei que me ausentar, enfim, às 19 horas, por volta das 19 horas, para um compromisso que ainda tenho, mas que é curtíssimo porque não era suposto eu falar. Mas eu vou dizer, eu só vou falar porque temos o tema de Timor e temos a embaixadora Ana Gomes, e eu sobre ela tinha sempre de dizer alguma coisa. Porque, enfim, fomos colegas durante bastante tempo no Parlamento Europeu, mas mesmo antes disso, tinha uma enorme admiração, que aliás era da família inteira, como ela sabe, partilhamos isso várias vezes, apesar de não a conhecerem, porque a embaixadora Ana Gomes e o processo de Timor, que aqui com certeza resultará muito vivo da entrevista, até porque a jornalista que entrevistou também é conhecida pela sua acutilância e pela sua pertinência nas perguntas, será com certeza um livro interessantíssimo e eu estou desejoso de o ler. Mas eu só vou deixar esta palavra. Havia imensa coisa para dizer, como é evidente. Eu agora estive em Timor, foi uma experiência nunca lá tinha estado extraordinária. Valeu muito a pena e, enfim, antes disso, já aqui tínhamos tido vários atos comemorativos dos 25 anos do referendo e, portanto, isso foi um momento altíssimo. Mas eu ia deixar só uma palavra. Como Ministro dos Negócios Estrangeiros também, embora fosse uma experiência que eu já tinha antes, é que os diplomatas, em geral, porque são diplomatas, normalmente esta profissão, esta vocação, é associada a uma ideia de que existe sempre uma certa contemporização, uma certa mediação, e é tudo verdade, mas que não existe coragem nem arrojo. Ora, eu felizmente, agora quase diariamente posso dizer, mas ao longo de muitos anos, convivi com muitos diplomatas cujo traço principal é a coragem e é o arrojo. E isso é qualquer coisa que eu acho que está espelhado em alguém que todos diremos sempre que é diplomata, pode ter tido uma experiência política, teve com certeza muitas causas, é uma comentadora muito ativa nos meios de comunicação social, mas é como diplomata que nós a vemos sempre. E é a imagem dessa coragem e desse arrojo que eu vejo em tantos diplomatas, que é feito muitas vezes no silêncio e por isso não se vê como coragem no arrojo, que é feito na descrição, que é feito sempre como por trás, digamos, daqueles que depois aparecem como os heróis da história e provavelmente terão trazido também no papel, mas eu acho que hoje uma virtude, vou usar enfim uma linguagem religiosa, uma virtude diplomática que eu gostaria de pôr aqui em destaque e que acho que com este livro se celebra, é a virtude da coragem. Os diplomatas estão muitas vezes no meio dos conflitos, nas situações mais difíceis e de uma forma estoica e talvez fleumática, verdade, mas a verdade é que revelam uma grande coragem, um grande arrojo. E acho que toda a vida da Ana Gomes é um hino a essa diplomacia da coragem e a essa coragem diplomática. É só isso que eu queria deixar aqui quando falamos do processo de Timor-Leste. Muito obrigado. Em nome da Tinta da China, queria só fazer alguns agradecimentos, começando por agradecer a todos vocês por estarem aqui esta tarde e também ao Instituto Diplomático e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, nas pessoas da Embaixadora Ana Paula Zacarias e do Ministro Paulo Rangel, por nos acolherem neste espaço. Primeiro, agora, o agradecimento que queria fazer é à Ana Gomes e à Bárbara Reis, as nossas novas autoras, posso dizer assim, espero que estejamos aqui para fazer mais trabalhos em conjunto. Foi uma honra fazer este livro com vocês. Queria também agradecer à Ana Gomes não só pela confiança, por fazer este trabalho connosco,
mas pelo seu trabalho enquanto diplomata, pela sua diplomacia destemida e pelo papel que assumiu nesta história de independência. E à Bárbara Reis por ter conduzido estas conversas, como ela sabe conduzir, e por nos ajudar a fixar um pouco mais esta memória. Por último, agradeço ao Jaime Guerra, ao Ian Martin e ao Luís Cardoso por generosamente aceitarem vir dizer umas palavras. Ler o livro, que é também importante, é uma coisa que muita gente não faz, fala dos livros sem os ler. Por estarem aqui também para partilhar connosco a leitura que fizeram deste livro. Obrigada. Senhor Ministro, senhores embaixadores, distintos convidados, editoras, autoras e colegas de mesa de apresentação. É para mim um prazer, mas sobretudo um desejo estar presente no lançamento deste livro que a Bárbara Reis extraiu a Ana Gomes. É um livro que resulta bem, porque não só conjuga uma editora não industrial na fronteira da criatividade, sempre na fronteira da criatividade, uma jornalista profundamente conhecedora deste dossiê, dos arquivos que rodeiam este dossiê e também da intervenção direta neste processo, visto que ela foi jornalista num período crucial em Nova Iorque, em que acompanhou também estas etapas, e depois foi porta-voz do Sérgio Vieira de Mello, mais à frente, na missão definitiva de transição que a ONU estabeleceu em Timor-Leste. Só ela, porventura, poderia conseguir realizar com tanta minúcia e tanta profundidade uma entrevista rica, porque há entrevistas que são mais rotineiras, menos felizes, e há entrevistas ricas. As entrevistas são uma modalidade de escrever memórias ou de publicar diários que não foram feitos na ocasião, às vezes por falta de tempo. Há aqui uma passagem de revista de vários factos, curso das coisas e, naturalmente, as entrevistas também, quando são feitas, refletem quem é entrevistado à luz do que já foi a sua experiência de vida, o seu percurso posterior aos factos que são evocados e descritos nas entrevistas históricas. E isso tudo realiza uma interação de que o texto muito beneficia, uma valorização. As valorizações são, obviamente, sempre discutíveis. E o grande mérito dos livros é como mérito das sessões de lançamento dos livros. E não nos podemos iludir. Aqueles que vêm para ver quem veio, os que vêm para ver quem não veio. E nem todos os que lá veio significam, com os aplausos, adesão entusiástica àquilo que aparentemente estão a aplaudir. Aliás, como o livro se chama Diplomacia Todo ao Terreno, eu até julguei que a forma mais adequada daqui estar, Fernando Neves veio sem gravata, ou Fernando Neves é uma exceção absoluta, mas eu talvez pudesse ter vindo no meu velho Jeep com 32 anos, Defender, Land Rover, porque estava a condizer com o espírito da cerimónia e com o título do livro.
que tem o mérito de ter uma capa verdadeiramente genial. Todas as capas são capas que são anticapas. Quando se seleciona uma fotografia, é porque se deitam para o lixo milhares de outras. E neste sentido, esta capa demonstra como a Ana Gomes não estava num hotel de 5 estrelas em Jakarta. Mas porventura também demonstra o que chocará outras pessoas, que a Ana Gomes ter decidido publicar, porventura, a única fotografia em que ela quase aparece como uma mulher doméstica. Que é um verdadeiro escândalo para muitas das adeptas e seguidoras de Ana Gomes no seu trajeto de interveniência combativa, de promotor informal de justiça, de jornalista de investigação, de networker, de ativista constante. Mas é também bom recordar que a Ana Gomes, como todos os seres humanos, conjuga, e a prova da escolha desta sala para o lançamento do livro é também a expressão de como há sempre uma nostalgia do cerimonial, por maior que seja o empenhamento no todo o terreno, no country, na aventura e na viagem infinita. Uma instituição com grande solenidade, porque ela é isso que eu pude observar. Ana Gomes foi, de facto, Ana Gomes, há muitas pessoas, Timor, além de ser um dossiê diplomático, em muitos casos uma tragédia, noutros uma vitória. Timor foi muito também uma causa a que se pendurou imensa gente. E todos queriam ter tido um papel na história de Timor. Muitas vezes eu tive por vezes que dizer a pessoas: deixa falar no timorense, porque punham-se tão à frente do timorense que estavam a acompanhar, que o timorense não podia exprimir o seu ponto de vista. E ele precisava, o timorense estava num processo de autodeterminação e tínhamos que dar o exemplo de que a autodeterminação começa por ser pessoal em relação aos figurantes históricos, aos agentes, às pessoas que estão. Ana Gomes associa, por mérito próprio, o seu nome à história de Timor e à história da batalha diplomática por Timor. Não está, digamos, no jarrão da causa de Timor. E ela desempenhou um papel difícil, complexo, exigente, a par de muitos dos seus outros colegas, alguns mais, em certos momentos, numa verdadeira linha de fogo, difícil. Ela mais num grau de exigência, de construção criativa, orientada, mas improvisada, em que a capacidade do desempenho próprio era posta à prova. E ela percebeu, compreendeu o sentido dessa missão. Ela era muito jovem. Ela tinha tido já contacto com o dossiê, mas o dossiê diplomático é muitas vezes um dossiê histórico, é um dossiê jurídico, é um dossiê da organização internacional. Depois há um momento em que é necessário agir. O diplomata não é membro de um grupo de operações especiais, não faz incursões para lá da fronteira do inimigo para fazer demolições, nem para fazer assassinatos seletivos. É outro género de atividade. Mas é uma atividade em que, em certo momento, o desempenho exige faculdades humanas de decisão, de determinação, de discernimento, de improvisação,
a que só pode aceder quem tem as qualificações para esse facto. E eu, uma das satisfações que tenho é o de ainda hoje achar que naquilo que me competia, que é gerir as escolhas, não me ter enganado nessa escolha. Porque a Ana Gomes, na verdade, compreendeu o espírito da missão de que ia impregnada, que era uma missão evolutiva, imprevista, imprevisível, e que ela ajudou a construir e a completar pela tónica pessoal que imprimiu ao seu desempenho. Porque, em primeiro lugar, ela dava a garantia à opinião pública portuguesa. Nós, ao estabelecermos relações diplomáticas com a Indonésia, tínhamos ali uma pessoa que fazia o contrapeso a esse facto, por aquilo que era capaz de galvanizar na opinião pública, de que ter essa relação diplomática per se não significava claudicar na posição essencial, e isso era uma questão central. É uma questão central na razão da escolha dela. E depois a outra questão é não só o conhecimento que ela tem do dossiê, como a capacidade pressentida de que ela é capaz de falar, é capaz de usar a sua ação para... Ela tem que gerir a relação com a Xanana Guzmão ainda numa residência controlada, na prisão. Depois tem que gerir a sua relação com a comunidade diplomática em Jakarta, tem que gerir a sua relação com as autoridades de Jakarta, que elas próprias estão a evoluir de regime num contexto extremamente difícil, tem que gerir a sua relação com os vários pesos e contrapesos no interior do sistema indonésio, e tem que articular com o que é a nossa presença junto da MUTAET e depois as etapas seguintes de normalização da relação com a Indonésia, de normalização da relação com o Timor, do estabelecimento gradual da força das Nações Unidas e da recuperação do papel de Portugal nesse contexto, no contexto dessa missão e no contexto da relação de Portugal com os próprios países da Ásia, com a Austrália, com a Indonésia e com o poder político emergente em Timor. E isso, naturalmente, é depois completado, salvando-se também numa normalização das nossas relações com a Indonésia. E ela compreende perfeitamente todo o sentido de nuance nesta missão, e a cada etapa ela desenvolve o lance adequado para que toda esta operação, que é uma operação conjunta, que tem muitas valências, possa ter êxito no frontline da relação com a comunicação, porque num certo momento Jakarta é o centro dessa comunicação. Naturalmente as pessoas entusiasmam-se, mas é preferível haver, digamos, excessos por entusiasmo justificável do que incapacidade por deterioração de qualidades da missão. E, portanto, ela, na verdade, também é integrada num sistema que, no conjunto, estava preparado para gerir a dificuldade, digamos, do nosso avançado no terreno difícil, para que do conjunto resultasse algo de útil na direção certa. E também é interessante verificar como Ana Gomes, ela própria, ao longo deste processo, vai adquirindo. Ela depois sai da carreira diplomática, porque ela é uma pessoa que tem também
as suas vicissitudes criativas no plano político e as suas exigências de intervenção e de figuração, e tem que cuidar da marca Ana Gomes, porque é o brand Ana Gomes. Nós hoje estamos aqui numa etapa do brand Ana Gomes, mas isso tudo é justificável e todos têm o direito a isso quando têm alguma ponta de substância que justifique que assim seja. E não haja o fingimento da fabricação completa do falso valor. Não é o caso. E a Ana Gomes faz bem. Ela nisso é churchilliana, porque o Churchill disse: a história vai ser simpática para nós, vai dizer bem de nós, porque vou ser eu a escrevê-la. Ela, a tempo, ainda se lançou com a Bárbara Reis para seguir esta máxima, e por isso eu desejo ao livro uma boa leitura. O livro tem ingrediente de leitura, naturalmente, nem todas as pessoas gostam de todos os livros, ou de certas passagens de todos os livros, mas se todos gostassem universalmente e uniformemente do livro, é porque esse livro não valia nada e, como tal, eu tenho a certeza que nunca seria lançado pela tinta da China. Portanto, Ana Gomes, os meus parabéns. Eu também fiquei reconhecido por ter sido convidado para aqui falar, porque isso representa também um final harmónico, um esforço feliz e conjunto. Sucessos editoriais, sucesso na vida, e podemos orgulhar todos de que, trabalhando unidos, alcançamos sempre bons resultados. E também nos podemos orgulhar de uma coisa: foi a ter contribuído, através do empenhamento neste processo, que os timorenses são os principais obreiros, para recuperar o nome da ação histórica e da diplomacia portuguesa e da presença e do legado de Portugal na Ásia, que é uma coisa de que todos nos devemos orgulhar, acima de qualquer desconstrução tentadora. Todos nos devemos orgulhar. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta casa, tem aqui uma responsabilidade essencial na preservação histórica, porque como mais ninguém é capaz de conhecer e percepcionar essa grandeza da história portuguesa no mundo. Obrigado, Ana Gomes, por esse contributo à história de Portugal. Excellencies, ladies and gentlemen, I apologise for imposing the English language on this part of the evening, but I rather enjoyed the fact that it compelled Anna to translate for me all those very positive appreciations of her work, which were so thoroughly well deserved. And it's an honour for me to follow Minister Gama. I was in this room in May when we celebrated the Portuguese diplomacy that led to the 5th of May agreement, and it's good to see not only him but others who made such a contribution to the agreement, which I then had responsibility to implement for the United Nations. It's also a pleasure to be in the presence of Timor-Leste's foremost writer. I regret that only one of his books is accessible to me in my language, and to recognise his role and the role of other Timorese here in their struggle for independence. It's really a pleasure to have been asked by Anna and Barbara to contribute a short preface to their book and to be here
at this launch, and what I want to say to the publisher is a beautifully produced book, and I congratulate the publisher as well as the authors. Less than 10 months ago, Anna and I were present at the celebrations of the 25th anniversary of the self-determination referendum, the popular consultation, in the presence of United Nations Secretary General Antonio Guterres, of course, your Prime Minister at the time of those events. It was a very emotional occasion, an occasion when there were many reunions amongst people who in some cases hadn't seen each other since 1999. For me, the most emotional element was the reunion with the Timorese staff of UNAMET, the United Nations mission I headed, because although all our staff ran certain risks, they were the ones who really risked their lives to help deliver the right of their people to self-determination. 14 of them were murdered in the violence by pro-Indonesian militia and elements of the Indonesian army after the ballot. And during this anniversary, Secretary General Guterres and I laid a wreath at the memorial to those 14 in the present United Nations headquarters. Today, many of those who worked in UNAMET 25 years later are in senior positions in their government, in the private sector, making great contributions to their independent country. I had two particular reflections that came out of the experience of being there for this anniversary. The first is what an absolutely remarkable story the story of East Timor's self-determination is. It culminated in this extraordinary year, 1999. Many of us know parts of that story, but I don't think anybody really knows all of that story. And in Dili, some of us put bits of it together from our memories. But I think that is why as many as possible who were part of that story should indeed record what we know about it. And Anna with Barbara has done that, and I learned a lot because I was on the ground in East Timor, whereas Anna was in Jakarta, although she was present on a momentous occasion when I raised the United Nations flag over the UNAMET headquarters in Dili. A tremendous moment for the United Nations, but also for the Timorese, because when I came through Jakarta on my way to Dili for the first time and met with Xanana Gusmão in his prison house in Jakarta, his first words to me were, "We've been waiting for the United Nations for 24 years. And that was not just rhetoric, because if any of you have seen the filming by the Indonesian army of the capture of Xanana when he is brought out from his hiding place in Dili, you'll see that he had down there with him a United Nations flag. Not just a small United Nations flag, a huge United Nations flag. In 1999, I made occasional visits to Jakarta, but I learned so much more about what was happening in Jakarta from the book. The highlights for me are Anna's account of her early visits to East Timor before the UN arrived, and then when the first United Nations personnel arrived, including David Windhurst, my UNAMET colleague here, the courage of whom Anna testifies to in the book. Another highlight are, of course, her meetings with Xanana, first in Cipinang prison, and then in his prison house in Salemba, and her descriptions of his
not just charisma, but also his extraordinary sense of strategy towards self-determination. Her accounts of a meeting known as Dari II, a reconciliation meeting convened by the bishops, but the first occasion when Xanana Gusmão, José Ramos Horta, Maria Alcatiri met each other after 24 years of campaigning for self-determination from different places, or fighting for it in the case of Xanana. She describes the roles of the two remarkable bishops, Bishops Bello and Nascimento, and she decides the agonizing decision whether to go ahead or not with the vote in security conditions that clearly represented major efforts to intimidate pro-independence supporters. That was an agonizing decision for many of us in the United Nations, but it was an even more agonizing decision for the Timorese, and it was, again, Xanana's strategic wisdom that we must go ahead and take the window of opportunity despite the insecurity. And then she describes the release of Xanana from his prison house and the efforts via the British Embassy to get him to Australia and enable his final return to Dili. Insights into the individuals she describes are wonderful, and I agree with almost all of them, including her tribute to what she calls progressive Indonesians. She doesn't spare those who she writes who, when I think of them, my hair stands on end, and we won't mention some of those in that category tonight. But her book is infused with her love of Indonesia as well as her love of Timor. The second reflection that I came away from the anniversary with is that East Timor has had an almost unique capacity to inspire the commitment of remarkable individuals, Timorese leaders of course, but also those who supported the cause of East Timor around the world. And I was asked a number of times, what was it that gave the UNIMED staff such a commitment to the job they were asked to do? And my answer was always that came from the spirit of the Timorese, to whom they became so close in the course of the dramatic months of the popular consultation. Among those remarkable individuals, Anna pays tribute to my two closest UN colleagues, the late Francesc Vendrell and Tamarat Samuel. I know she would want me to mention, but I won't mention others by name. But in non-governmental organisations, in civil society, in parliaments, in governments around the world, the East Timor have an extraordinary capacity to inspire remarkable individuals in many parts of the world. And of course, that was notably true in Portugal. And therefore, I want to close by saying that nobody can read Anna's account without knowing that she was one of the most remarkable of those remarkable individuals who served the cause of East Timor, and served it in a way that was in the interests of our own country, Portugal, and its relations, and Timor-Leste's relations with Indonesia. So it's a pleasure once again to pay tribute to the book, to Barbara's work in evoking it all from Anna, but also to the role that it represents. Thank you. Muito obrigada, está ótimo. Vou passar então a palavra ao Luís Cardoso,
que durante anos foi representante da Frente Diplomática da Resistência Timorense em Portugal. Eu disse que era o carteiro da Resistência, que nos vai ler um excerto. Está a fazer excerto ao. Não. Que nos vai ler um excerto do seu novo livro, Hotel Timor. Peço desculpa, tem que se desligar. Hotel Timor vai sair, obrigadíssima, vai sair na primavera e que fala sobre. Não, desculpa, tem que se desligar. E que fala sobre um jovem da Frente Diplomática timorense, não digo a ninguém, mas era o Luís, e que tem que ver com o lugar onde nós estamos, que é o Ministério das Nações Gerais, e por isso a escolha deste certo. Luís. Muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer à Ana por esta honra de estar aqui, voltar a esta casa que eu conheço bem. Tanto tempo a passar aqui por esta casa, os rostos que eu conheço, o embaixador Ribeiro Teles, meu amigo, que fez uma coisa muito bonita. Um dia levou-me a conhecer a Sofia do Galo. Lembro-me de um conterrâneo meu que dizia quem era a pessoa que eu gostaria de encontrar em Portugal. Eu disse Sofia do meu lugar. Portanto, através desta casa, eu consegui conhecer a Sofia, minha obra. E também agradecer aqui aos distintos Jaime Miguel, que será ser primeiro-ministro, conheci-o em 1982, quando a Frente Externa da Resistência fez o Tribunal Permanente dos Povos. Eu era um ministro da faculdade que ia oferecer os folhetos. E às tantas vejo já Miguel entrar e entrei no folheto. Eu fui dizer a todos eles, já Miguel, já cá está. Portanto, foi um momento. E agora, depois pude voltar a esta casa, conhecer Jaime Miguel como ministro, com os meus companheiros da Frente Externa, que Zacarias Costa, Pascoal Arlete, Ramos Horta. Isso foi uma situação muito gratificante. E também ter aqui saudades imensas do Portinho Santos. O embaixador Fernando Neves. As pessoas, quando me encontram, a primeira coisa que dizem, este é do meu tempo. É uma honra muito grande quando me estou a este tempo. Eu agradeço imenso. E uma das coisas boas também que o embaixador Francisco Ribeiro Teles, que antigamente perguntava sobre Timor, agora já não pergunta sobre Timor, pergunta. Então, o livro. O livro vai sair em maio. Quando estive em Timor com o meu amigo António Monteiro Cardoso, fomos recebidos por um embaixador Ramos Pinto. Fomos lá apresentar os nossos livros. Num dado momento, o embaixador Ramos Pinto conta uma história muito engraçada que tem a ver com o texto. E é o seguinte: há um conterrâneo meu, que é lá das zonas montanhosas, das zonas com clima temperado, vai falar com o embaixador e pergunta-lhe se o embaixador pode mandar alguma videira da sua quinta. Ramos Pinto, pode. O embaixador pergunta: mas como é que eu mando? O meu conterrâneo, com uma calma tremenda, telemala diplomática. O texto tem precisamente o título do carteiro. Estou a tomar muito tempo, mas leio isto num instante em 2 minutos. Não honras antes do tempo. Repetiu o recado da sua mãe, como se repetindo tantas vezes, o milagre ocorresse. Manteve-se firme ao seu lado durante o tempo que esteve em coma. Entrava quando as enfermeiras saíam e confundiam com os auxiliares por transar rebata azul. Permaneceu no hospital, ora como paciente, ora como auxiliar, disfarces que lhe permitiam cumprir a missão que lhe fora incumbida pela sua mãe desde a infância. Foi sonhado para lhe dar proteção, estivesse onde estivesse, ou às avessas tendo em conta as linhas vermelhas que cada um traçou para si. Nos últimos tempos teve notícias pela comunicação social, por estar envolvido na causa timorense,
levava uma vida errante e sem impôs o certo que lhe permitia acompanhar tudo o que o seu irmão fazia. O mar não lhe deu tréguas, nem tão pouco o coração. Nunca mais soube da Mariana, que depois de ter contado os seus segredos, sumiu sem lhe ter dito nada. Não morres antes do tempo, repetiu o recado da sua mãe. Certamente que outro havia de ocupar o seu lugar, rei morto, rei posto, mas por ser a única pessoa que pudesse levá-lo de volta a Timor para se encontrar com a sua amada. Esteve muitas vezes no Extremo Oriente e nunca sentiu a tentação de visitar a sua terra natal, só o podia fazer na sua companhia, que só acontecia no caso do país ficar independente. Compreendia o seu empenho como uma profissão da fé, mas tinha suas dúvidas. E se tudo tivesse sido em vão, se todo o seu esforço fosse a desaguar em nada, povos houve que ao longo da sua história se sacrificaram para manter acesa a esperança, mas nunca viram a luz ao fundo do túnel. Voei enquanto pude. De nada lhe serviriam as asas se permanecesse quieto. Participou de livre vontade, como os pássaros que batiam as asas e levantavam o voo. No desastre quase bateu as botas. Foi ao serviço da resistência que teve o acidente. No futuro poderá invocar esse feito a seu favor. Ministro, embaixador, deputado, ou então o contrato de construção de uma estrada que ninguém sabia para que servia, por não levar a lado nenhum. Desempenhava um cargo que, sendo voluntário, lhe permitia levantar voz se lhe apetecesse. Não assinou nenhum compromisso a não ser com a sua consciência, num acidente de voo pelos ares, não porque lhe apetecesse, mas por causa do violento embate sofreu. Devia ter tomado precauções quando atravessou a rua. Quis apanhar o autocarro que havia de levar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros na Cova da Moura para tratar os bilhetes de avião dos jovens que iam depor na Comissão de Direito do Homem das Nações Unidas em Genebra. Quem atendeu ao seu pedido avisou que tinha agenda cheia. Não demorasse, talvez fosse mais fácil tomar um táxi. Não achava que fosse justificável havendo transportes públicos. Atravessou a rua sem se certificar se estava livre de carros e sofreu um embate. Andava com a cabeça no ar, quizá nas montanhas de Timor, de onde chegavam cartas endereçadas às entidades portuguesas, cartas abertas, lias e relias antes de as entregar em mão, quando ainda não havia mala diplomática. Cartas que o deixavam comovido, como se fizesse um relato íntimo, amigo distante, sobre a situação difícil porque passavam nos seus esconderijos, privados de todo tipo de conforto. Anexavam fotografias para confirmar o que relatavam dinheiros e profetas, por causa das longas barbas e os cabelos tranças compridas. Não foram para as montanhas por causa de qualquer chamamento místico, ou pela paixão, ou simples aventura. Embora se dispusesse a fazer este trabalho, sentia algum desconforto. Havia uma acusação subliminar de que os enviados ao exterior não estivessem a fazer tudo para acabar com os seus sofrimentos. Acusavam-nos de dormirem à sombra de coqueiro. No seu caso, seria mais a sombra de marzineira, como dizia a canção da Revolução. Que não era todo verdade. Outros valores mais altos se levantavam, o Estado gelava mais pelos seus interesses do que pelas causas. Não havia de colocar em causa um parceiro económico como a Indonésia. Relatavam-se entidades rusas sobre a incerteza do dia a dia. Se fossem presos, seriam torturados para lhes arrancar conferências ou, no pior dos casos, seriam mortos por se terem negado a colaborar com os invasores indonésios. Não gostaria que no futuro alguém lhe fosse apontar o dedo na cara que foi por não ter feito a entrega das suas cartas ao ministro que a guerra em Timor se prolongou ad infinito. Sou o carteiro. Foi aquilo que fez nos últimos tempos. Que era o carteiro da resistência enquanto precisassem de um carteiro. Alguém que entregasse as suas cartas ou falasse por eles, que dissesse com palavras suas todo o drama por que passavam. Nos primeiros tempos, quando não era carteiro da resistência e fazia parte de um comitê em Lisboa que levava a cabo trabalhos com refugiados e divulgação da causa,
foi repreendido por utilizar palavras bonitas para falar da luta, como se estivesse a descrever um conto de fadas, um romance, uma peça de teatro. Entretinha-se com histórias e viagens e travessias pelo território da beleza natural da ilha e de cujas densas matas protegiam os nobres combatentes do esplendor do mar. Os seus camaradas não estavam para os ajustes, exigiam-nos que fosse de direito ao assunto, sem mais delongas, pátria ou morte, a vitória é certa. Era o que os apoiantes esperavam ouvir e não conto de fadas. Guardasse o fado para a sua fada. Se alguma vez tivesse tido vontade de escrever poemas sobre Timor, perdeu-a depois de ter ouvido a reprimenda. Prometeu fazer melhor da próxima vez. Repetiu, pátria ou morte, a vitória é certa. Mandaram-me para onde fosse preciso alguém ir para amealhar pontos e trepar a hierarquia revolucionária. Um dia chegará a comissário político. Outra maneira seria delatar camaradas por desvio direitista ou por terem fantasias de pequeno burguês. Poucos eram os patriotas que se mostravam disponíveis. O futuro de Timor ainda era incerto. Podia ter se aquietado que ninguém levava a mal, mas não o fez. O comboio estava em andamento e não parava no entroncamento. Bom, antes de mais, tenho que agradecer ao Luís, até porque foi o Luís que nos ajudou a escolher, por estranho que vos possa parecer, o lugar para lançarmos este nosso livro. Parece óbvio estarmos aqui no Mené, mas não foi nada óbvio. Nós, a Ana e eu, andávamos há bastante tempo à procura, a pensar qual era o lugar mais simbólico para os timorenses nestes anos, antes do referendo, portanto, nos anos 90. Era uma casa de alguém onde as pessoas se encontravam, era um restaurante, era um clube, uma associação, um jardim. Demos voltas à cabeça até que eu pus o problema ao Luís, pedi ajuda. O Luís disse: bom, isso não é muito óbvio, deixa-me pensar, eu preciso de pensar, eu vou pensar. E às tantas disse: não, mas o lugar é o Ministério dos Nossos Estrangeiros, o lugar dos timorenses é o Ministério dos Nossos Estrangeiros. Eu liguei à Ana e disse: Ana, tenho aqui uma coisa para lhe dizer que é tão óbvio que eu nem sei como é que nós ainda não tínhamos chegado lá, mas o Luís diz que o lugar é o Ministério dos Nossos Estrangeiros. Bom, e portanto, Luís, antes de mais, tenho que te agradecer. E antes de eu própria dizer 3 coisas que tenho para dizer, eu queria perguntar: o que é que tu, como carteiro, o que é que tu vinhas cá fazer? Já percebi pelos certos que aqui leste algumas coisas, mas o que é que tu vinhas fazer e com que frequência e falavas com quem? Podes contar-nos, por favor? Vinha cá como representante do Conselho Nacional da Resistência Móvel. Obviamente, sempre mandatado pelo meu chefe, do Ramos Horta. Não tinha, digamos, iniciativa própria de vida. Era sempre uma razão superior e que eu vinha cá tratar dos assuntos com as entidades. Aqui no Ministério para tratar os bilhetes. Uma coisa simples. O governo português pagava as deslocações dos diplomatas timorenses durante anos. Portanto, uma das coisas básicas era isso. Depois, tratar os bilhetes para os jovens que fossem depor na Comissão de Direitos do Homem em Zenebra. E depois, muitas vezes, ter umas reuniões com Ana Gomes, Martins Santos, Carla Garizó, portanto, são nomes que e muitas vezes em reuniões com o Ramos Horta, com os ministros. Lembro-me do ministro Jaime Gama, do ministro Durão Barroso. Nunca tivemos um encontro com o ministro, como se chama, anterior, Deus Pinheiro. Para os timorenses foi
foi muito bom ter visto aqui João de Deus Pinheiro, na altura que teve uma reunião com Gareth Evans, em que ele foi aos arames, é este o termo dele, relativamente a uma posição do embaixador, do ministro de Negócios Estrangeiros da Austrália, o Gareth Evans. Foi muito importante, os timorenses todos gostaram desta posição muito forte do ministro João de Deus. E depois, pronto, nas outras, vinha sempre com os meus companheiros, que hoje são diplomatas profissionais. Eu espero que tenham sucesso. Muito obrigada. Então, eu vou só dizer 3 coisas e depois passo a palavra à Ana. A primeira é que conheço todas as pessoas que estão nesta mesa por causa de Timor, em Nova Iorque, em Dili e depois em Lisboa, o que prova que sou uma pessoa cheia de sorte. Quando conheci a Ana tinha 25 anos, não sonhava escrever livros, nem sobre Timor nem sobre coisa nenhuma, muito menos um livro sobre Timor com a Ana. Provavelmente também não. As nossas vidas foram-se cruzando em Nova Iorque, em Dili, em Jakarta. Em Jakarta, em 2001, tivemos um insólito jantar do dia 11 de setembro, porque eu aterrei a vida de Dili em Jakarta no dia 11 de setembro. Tinham as torres acabadas de ser atacadas. Quase toda a gente se fechou nos quartos da televisão. Nós provavelmente já tínhamos visto televisão suficiente, tínhamos combinado um jantar e mantivemos num hotel praticamente vazio, mantivemos o jantar. Acho que sentimos as duas, tínhamos que falar com alguém, não podíamos ficar fechadas no quarto. E no dia seguinte os líderes timorenses iam encontrar-se pela primeira vez com a Megawati, a presidente da Indonésia. E eu acho que nós nessa não falámos uma única palavra sobre Timor nesse jantar. Bom, todos estes anos depois, agora a Ana mandou-me num domingo à noite, já passava das 11, um SMS a dizer: tenho uma proposta para te fazer, podemos falar amanhã? E claro que quem conhece a Ana Gomes sabe que não falámos no dia seguinte, falámos logo nessa noite, porque com a Ana é tudo logo é tudo a correr e não há tempo para esperar. Portanto, decidimos que íamos fazer um livro sobre os 4 anos da Ana como embaixadora em Jakarta, lendo os telegramas do arquivo diplomático que estão aqui no Mené. Em 2019, o embaixador Fernando Neves e eu fizemos um livro com um modelo bastante parecido, ou seja, e eu portanto, já sabia dessa experiência, a proporção, não é? Portanto, uma resma de telegramas, 2 horas de conversa. E assim fizemos. Combinávamos um dia, líamos uma resma de telegramas, no dia seguinte conversávamos 2 horas sobre a dita resma e o que estava aí descrito. E começámos nos telegramas de janeiro de 99, achando que íamos cobrir os 4 anos, e chegámos a dezembro com as relações estabelecidas com a Indonésia e achámos que o que havia para contar estava contado. Este livro não é, tal como o livro com o Fernando Neves, não é a história do trabalho da diplomacia portuguesa pela independência de Timor. Este é a história da Ana como diplomata em Jakarta, ou seja, é uma peça do puzzle dessa luta, desse trabalho que foi feito por muitas pessoas, muitos dos quais, ou alguns dos quais, estão aqui nesta sala, mas, como disse o Ian, sem esta peça, a história de Timor, ou seja, sem o testemunho da Ana, a história ia ficar coxa, para não dizer muitíssimo incompleta. Já todos sabem que com a Ana é tudo já tudo a correr, mas esta conversa mostra, esta longa conversa mostra também um outro lado da Ana, que é a Ana Gomes intuitiva e impulsiva, e a Ana Gomes filmática, tal filme de que o Ministro Rangel aqui falou, que faz cara de póquer, que aparenta uma calma imperturbável, acreditem ou não, uma calma imperturbável para esconder a erudição que está a sentir por dentro. Basta lerem as passagens em que Ana Gomes descreve os encontros com os militares indonésios para perceberem do que é que eu estou a falar. Bom, segunda coisa,
ouvi Ana Gomes durante 34 horas, e espantei-me, comovi-me e ri-me com muitas das histórias que ela aqui conta, e o que tenho a dizer-vos é que se vocês se rirem, comoverem e aprenderem um décimo do que eu me ri, aprendi e comovi, já temos o dia ganho. A última coisa, a capa, ainda por cima está ali a Marta Loja Neves. O Dr. Jaime Gama fez o melhor elogio que se podia fazer à capa, mas sobre a capa, muitos amigos têm comentado onde é que vocês foram desencantar esta capa, o que é isto, onde é que a Ana está, até já nos perguntaram se era uma montagem. Vocês não acham que se esticaram um pouco fazer este Photoshop, esta montagem? Isto é mesmo verdade? Bom, primeira coisa, é mesmo verdade. A foto não é Photoshop. Como é que nós aqui chegámos? Foi como tudo, lá está a questão da minha sorte, não é? Foi como tudo, foi pura sorte, começou por ser pura sorte. E acabou por ser uma sorte coletiva. Nós já tínhamos pensado que íamos ter fotografias na capa, foi a Bárbara Orgulhosa, a nossa querida editora, que hoje infelizmente teve um percalço e não está aqui connosco. Foi a Bárbara Orgulhosa que nos sugeriu porque é que vocês não usam uma, já que dividiram o livro em 12 capítulos, são 12 meses, portanto é um capítulo por mês, abrimos cada capítulo com uma fotografia. E assim foi. A Ana andava ocupada a fazer alguns pelo mundo e, enfim, recolhemos as fotografias sem olhar para elas, como só os dossiês, lá fizemos uma seleção e estávamos convencidíssimas de que esta fotografia estaria nos tais álbuns. Porquê? Porque a Ana foi mandando ao longo dos últimos meses para o meu WhatsApp vários fotografias. Podíamos usar esta, e foi mandando. Eu já tinha visto esta fotografia dezenas de vezes e tínhamos, até que percebemos praticamente na véspera que afinal não estava nos álbuns. Então, onde é que está esta fotografia? Bom, primeira sorte, uma amiga, por coincidência, disse: mas a Marta Loja Neves uma vez foi ao meu programa e mostrou essa fotografia. Bom, onde é que há um telefone da Marta Loja Neves? A Marta Loja Neves disse: não, essa fotografia está nos arquivos na aldeia. Bom, isto para dizer que acabámos por encontrar esta linda fotografia que tem esta bom, e a terceira sorte é que quando eu cheguei à Tinta da China e mostrei as fotografias, a Bárbara Orgulhosa olhou e disse: esta fotografia é uma capa. Eu disse: mas vocês nunca fazem fotografias na capa? E ela disse: mas há sempre uma exceção. Bom, para acabar, vou só dizer que a Marta Loja Neves, quando a tirou, porque é que ela tinha? Porque foi ela quem tirou. A Marta Loja Neves hoje é diplomata e eu já lhe disse que ela se tornou diplomata de certeza no instante em que tirou esta fotografia, porque ela tinha 16 anos e nas suas férias de verão no liceu decidiu ir para Jacarta ajudar o secretariado do Xanana Guzmão, que na altura tinha acabado de sair para a casa de prisão. E, portanto, ela vai com uma miúda que eu, normalíssimo, os miúdos de 16 anos irem para Jacarta a ajudar pessoas a fazer estas tarefas, e, portanto, e ela olha para esta, teve o seu instinto, que é esta situação muito insólita, e eu vou tirar um fio. Portanto, ela é autora, e hoje diplomata. Muito obrigada, Marta. A capa é tua e passa a Obrigada, eu fiz um papado. Bom, eu quero agradecer a presença de todas e todos e, em particular, os meus queridos amigos que tiveram a gentileza de no desafio de vir até hoje aqui fazer a apresentação, ajudar-me a fazer a apresentação deste livro, e é para mim, naturalmente, um grande honra, antes de mais, que isto se passe na minha casa, o INE é a minha casa, será sempre, e por isso quero agradecer ao Sr. Ministro, e por cima teve a gentileza de cá vir e de nos dizer o que disse tão simpaticamente, ao Instituto Diplomático, na pessoa da minha querida Ana Paula Zacarias, mais chamada Ana Paula Zacarias, e
e ao Francisco Bartelos, o nosso secretário-geral, e além do mais, um grande companhão desta mesma route, que foi o processo de Timor-Leste desde sempre. Naturalmente que eu tenho uma especial obrigação e honra e prazer de agradecer ao Ministro Jaime Gama por ter vindo aqui hoje e sobretudo por ter tido confiança em mim e me ter enviado para a Jakarta para aquele trabalho extraordinário que eu não sonhava, mas que se tornou de facto não tinha possível regresso ao exercício de funções diplomáticas, porque era impossível ter melhor trabalho que aquele. Como eu disse na altura ao Primeiro-Ministro Durão Barroso, qualquer outro posto é anticlímax depois de Jakarta, naquelas condições. E isto só foi possível porque o Ministro Jaime Gama teve olho. O meu dia está bom. E eu tive a imensa sorte e a honra de poder trabalhar, como todos os meus colegas, porque este foi, obviamente, um trabalho de equipa em Jakarta. E quero também agradecer ao Ian por ter vindo a Lisboa, o querido Ian Martin e todos os amigos das Nações Unidas. Há ali o David Wimmers, que era o técnico porta-voz da UNAMED. Uns estão ainda connosco, outros já partiram, como o querido Francesco Vendrell, que eu não posso esquecer, que eu acho que foi a pessoa que ao longo de todo o tempo mais se empenhou pelo processo de Timor-Leste. O Tambrand já foi aqui evocado pelo Ian, mas de facto esta foi de longe a melhor missão das Nações Unidas que eu já vi, e também é por isso que fica na história, com certeza, e a liderança do Ian foi absolutamente decisiva. E quero agradecer ao Luís Cardoso, ao nosso Tacas, por este testemunho que fez em nome de tantos amigos timorenses que de facto venham aqui ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e é tão bom saber que para eles também esta é a casa em Lisboa. Este desafio, a Bárbara já contou, eu um dia telefonei, ela já me tinha feito uma proposta e eu tinha-me posto a escrever um livro sozinha, mas depois veio a Ucrânia e a Ucrânia foi para mim, a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 22 foi para mim um choque tão grande. Foi tão grande a balde das minhas referências, dos meus pilares da arquitetura internacional, porque sempre nos batemos, que eu fiquei tão obcecada que não conseguia fazer mais nada senão saber tudo sobre a Ucrânia, relacionado sobre a Ucrânia, e não conseguia escrever o livro. E foi por isso que eu um dia telefonei à Bárbara e disse: quero fazer isto, vamos então fazer as duas. Porque assim eu sou obrigada a disciplinar-me e sou obrigada a sentar-me, a ler os telegramas que tenho e a discutir os consigo, e o trabalho da Bárbara foi fantástico, porque além desta disciplina, das perguntas inteligentes e conhecedoras do processo, teve também um extraordinário trabalho de edição que eu ainda hoje estaria empastelada, se não fosse de facto o trabalho de edição que a Bárbara fez, e nós deitámos fora 2/3 de tudo o que a nossa querida Margarida e algures teve a pachorra de transcrever. A pachorra de transcrever, nossa querida Margarida Caldeguinha. Também não faria nada sem o apoio exatamente aqui do MEG e em particular do Instituto Diplomático, do meu querido amigo de sempre, José Freitas Ferraz, que juntamente com o João Ramos Pinto, todo querido amigo e embaixador depois em Timor, e sempre um grande combatente também por Timor, ambos, além do mais, têm outra grande responsabilidade, é que se eu estou no MNE e se fizer o concurso para a carreira diplomática foi por causa deles os dois. Mais ninguém, foram os que me chatearam para eu vir fazer o concurso no MNE. E por isso aqui estou, e no UIDI, como presidente do Instituto Diplomático, o José Freitas Ferraz foi inexcedível, ele e a nossa querida Margarida, doutora Margarida Lares, a facultar-me todos os elementos que me pude consultar para, enfim, rememorar aquilo que já não lembrava. E eu tinha tido, e tenho muita pena que não possam estar aqui hoje muitas das pessoas que trabalharam comigo, porque este foi
de facto um trabalho de equipa, desde logo lá em Jakarta, e para mim foi indispensável o Afonso Malheiro, meu colega, meu número 2. É uma pena que ele hoje em trabalho não possa aqui estar. A Alexandra Costa, que é hoje embaixatriz da Bélgica no Brasil e que era a nossa chanceler. Os dois foram comigo para Jakarta. E que a partir daí passámos a trabalhar. Uma outra pena não ter a minha querida Mia Sumiati Neves, mas está cá a mãe, a Maria Manuel, que também trabalhou connosco em Jakarta, mas a Mia foi a nossa primeira pessoa que contratámos na embaixada em Jakarta. Nessa altura não era embaixada, era a secção de interesses na embaixada da Holanda, porque tinha a circunstância de ser uma jovem, 19 anos, luso-indonésia, e portanto falar as duas línguas, e foi absolutamente indispensável. Também por razões de trabalho ela não está aqui hoje, mas a Maria Manuel mãe se apresenta muitíssimo bem. Eu falei dos telegramas e tenho que dizer, vão ver no livro, que não encontrei todos os que criei, não é? Encontrei sobretudo os que eram talvez mais importantes e tive que trabalhar com isso. Foi um grande choque e aí o José Freitas Ferraz e a Margarida Lages foram inexcedíveis e foi o Padre Melícias sem saber por salvou. Porquê? Porque a doutora Margarida Lages veio dar-me o arquivo do Padre Melícias, que tinha trazido do IPAD quando foi extinto para o arquivo do INE, e aí eu pude encontrar algumas coisas que não encontrava nos telegramas, porque havia telegramas que tinham desaparecido, os mais medrosos, os secretos desapareceram, não sei como. Tantas vezes que eu disse ao Afonso, que se queixava, dizia, pá, estamos a escrever demais, em Lisboa ninguém nos lê. Eu dizia, pá, Afonso, não te preocupes, escreve, estamos a escrever para a história. Por ironia do destino, alguns desapareceram. Não interessa. Nós conseguimos reconstituir aquele trabalho, foi importante, e foi muito importante o trabalho de vários amigos e amigas e colaboradores com quem pude, enfim, confirmar alguns elementos, e já muita gente foi aqui mencionada, por exemplo, a Carla Grijó, que sucedeu ao Afonso, mas que aqui em Lisboa trabalhava com o Fernando Neves, claro, o João Freitas da Câmara, hoje secretário-geral do Gabinete Timorense, que foi meu colaborador e que foi absolutamente indispensável, inclusivamente para me ajudar aqui em esclarecer alguns buracos, digamos, na minha memória, e outros que eu certamente vou esquecer. Este foi, como já disse, um trabalho de equipa lá, foi um trabalho de equipa cá no UNE, foi um trabalho de equipa em todas as estruturas do UNE, designadamente as missões, a missão em Nova Iorque foi importantíssima, as missões em diversas embaixadas, e eu acho que foi esse também a história do nosso sucesso. O ministro Jaime Gama disse, de facto a União faz uma grande diferença, e sabemos que todos estávamos a trabalhar por um objetivo e que era preciso o empenhamento de todos, foi essencial. E a fotografia da Marta Loja Neves, aquela fotografia é na casa-prisão de Xanana, na casa-prisão de Salimba, e eu estou naquele sítio debaixo de uma tábua de engomar e com um secador por cima, porque é o único sítio onde há uma tomada para eu poder carregar o telefone e ao mesmo tempo falar. Pá, e ao Fernando Neves, devia estar a falar ao Fernando Neves, falava com ele várias vezes por dia, ou com o Carlos Gaspar, na Presidência da República, ou com o José Freitas Ferraz, que era nessa altura assessor diplomático do Primeiro-Ministro António Guterres. Bom, a Marta lembra-se que eu estava a falar com o embaixador dos Estados Unidos. Era um bom embaixador, devo dizer, e ficou um amigo. E de facto também foi um trabalho de equipa, porque nós soubemos criar equipas com outros diplomatas, no livro eu falo disso, para além das equipas nossas do UNE, com outros diplomatas e o papel dos mídias também foi muito importante. Eu fiquei amiga para a vida do Paulo Nogueira e do António Sampaio da Lusa, que estavam já em Jakarta quando eu lá cheguei, e que passaram informações preciosíssimas e que me alertaram de coisas que se passavam cá fora que eu não saberia se não tivesse o contacto com eles e se não tivesse também a instrução dada pelo ministro Jaime Gama, muito presciente, que eu tinha que falar com a imprensa, porque
porque este processo era difícil e o povo português tinha que perceber a evolução e, portanto, é essencial eu falar com a imprensa. Eu não estava propriamente preparada para isto, como nenhum diplomata português estava, e tenho a impressão que ainda continua a não estar, mas era essencial isso, e foi isso que realmente também me deu um acesso extraordinário a muitas fontes, de correspondentes portugueses, correspondentes estrangeiros e correspondentes indonésios e jornalistas indonésios que foram preciosos para me dar informação, para me dar a compreender o seu próprio país e as vicissitudes que passavam naquele PREC. Aquilo era um PREC, eu vivi 2 PRECs, foi o nosso e o de lá. Foi um privilégio, devo dizer. E o que é vivido o nosso ajudou a perceber o que era aquilo. Devo dizer que foi também, obviamente, a sinergia com os colegas depois que foram para Timor, como observadores de curto prazo, outros de mais longo prazo. Eu tenho um grande prazer de ter aqui hoje, entre nós, o mais jovem, o Francisco Alegre Duarte, hoje embaixador em Luanda. Não sei onde é que ele está, mas está e está ali. E enfim, é um papel também muito importante que tem essa missão com os problemas levarão. Eu penso que foi este sentido da união que permitiu que este processo, que obviamente é um processo conduzido pelos timorenses, em que os timorenses são os protagonistas, são os atores principais, e o nosso papel era interpretar, era ouvir, era escutar, era fazer de advogados internacionalmente, mas tínhamos de perceber quais eram também as diferentes sensibilidades, porque a realidade timorense também era plural entre os que estavam no exterior e os que estavam no interior, e portanto tinha que saber a percepção de todos, e determinante obviamente era o conhecimento do interior, e aí o papel-chave é sem dúvida o de Xanana, que havia informação de todos os lados. E é isso tudo que também transforma e consegue mobilizar extraordinariamente o povo português. Foi uma altura muito importante para o nosso país, porque foi uma altura de grande unidade nacional. E essa unidade nacional fez uma grande diferença. Eu lembro-me de ter recebido os telefonemas do Ministro Gama, do Primeiro-Ministro António Guterres, do Presidente Jorge Sampaio, impressionadíssimos com a mobilização do povo português. Por todo lado, as pessoas vestidas de branco e a quererem justamente fazer alguma coisa por Timor. Foi um sobressalto cívico extraordinário que os portugueses tiveram, graças ao empenhamento de todos, não só da diplomacia, mas ao nível político, naturalmente, e esse empenhamento vinha de trás. Tenho muito gosto em ter aqui a doutora Manuela Eanes a representar o Presidente Eanes, com quem tive o privilégio de servir, e foi com ele que comecei a trabalhar no dossiê Timor. Depois, também, a minha querida Isabel Soares, com o Presidente Meio Soares, que tem um papel decisivo na viragem que a certa altura se dá na condução também diplomática do processo de Timor. E depois o Presidente Jorge Sampaio, que é, com o Ministro Jaime Gama e o Primeiro-Ministro António Guterres, são exemplos de uma perfeita articulação ao nível das autoridades portuguesas, naturalmente também com o Parlamento, que mandou missões nessa altura também, integrados nos observadores do referendo, e que fizeram toda a diferença. Juntamente com a sociedade civil, e tenho de destacar a presença da minha querida Luísa Teotónio Pereira, que foi sempre a grande combatente por Timor. Quando ninguém falava de Timor, ela estava ali a marchar por Timor, a falar por Timor, a escrever cartinhas por Timor e a sensibilizar por Timor. Portanto, foi um grande trabalho, um trabalho que depois todos os meus colegas beneficiaram, em condições muito duras. Olha, Pedro Boitinho de Almeida, quando vai para Timor, a seguir a toda a destruição, tem que trabalhar nessas condições, mas que motivava as pessoas, porque tínhamos de facto um sentido de estar a trabalhar para uma causa que era também nossa. E aqui eu tenho também de destacar o papel
das insubstituíveis da equipa de Xanana, que fazia o secretariado de Xanana, que a Marta veio a certa altura ajudar, mas que era a Kirsty, Sword Guzmão, a Paula Pinto, a Natasha e muitas outras pessoas que foram essenciais para nós lá conhecermos a realidade. O engenheiro Mário Carrascalão, por exemplo, não posso esquecer que foi o primeiro almoço que tivemos, nós chegámos a Jakarta, foi no dia seguinte com o engenheiro Mário Carrascalão. Quando eu leio o telegrama que escrevi sobre o que ele nos disse nesse dia, até fico com o pelo ao contrário, porque ele acertou em muita coisa. É extraordinário. E outros amigos de Timor por todo o mundo. Arnold Cohen, que hoje vive em Lisboa, o Max Tal, que já não está entre nós, tantos outros. A equipa com os nossos anfitriões da Embaixada da Holanda em Jakarta. Eu quero prestar uma homenagem muito especial ao meu querido Serralto Van Hemstra, que era o embaixador holandês em Jakarta, toda a sua equipa, que foi fantástica, é fenomenal para nós. Vão ler no livro os detalhes, mas mesmo em coisas que nem se esperaria. E foi difícil, o ministro Gamba teve que ir à Holanda para negociar em detalhe a aceitação pela Holanda de nós ficarmos na sua embaixada na representação de interesses. Naquele ano, 99, eu estive sempre na representação de interesses na embaixada da Holanda em Jakarta. Nós estivemos sempre. E foi aí que fizemos contactos que nos abriram muitas portas para amigos indonésios que fomos fazendo e que nos foram explicando e ajudando a compreender o que era a Indonésia e o seu processo. E eu destaco, quero também para prestar tributo à memória da Alia Latas, que muitos portugueses identificavam negativamente e que se tornou um amigo. E que eu recordarei sempre. E muitos outros. Eu termino dizendo que eu escrevi também este livro porque achei que era uma obrigação. Este é um testemunho, não é? Como a Bárbara já disse, eu não tenho pretensão de fazer a história. Isso deixo para os historiadores e a história far-se-á da contribuição de muitos. Umas já são conhecidas, já houve quem escrevesse. O livro do Fernando e da Bárbara, o próprio Ian Martin. O livro do Fernando e da Bárbara conta todo o detalhe, a negociação do Porto 5 de Maio que permitiu fazer sobre o referendo, muitas outras contribuições que foram, inclusive indonésias, australianas, britânicas, do próprio Alia Latas, o título sugestivo da pedra no sapato, portanto a minha é mais uma contribuição, mas eu acho que era uma contribuição que eu tinha a obrigação de dar, um testemunho que eu tinha a obrigação de dar, porque é uma peça desse puzzle que os historiadores um dia mais tarde farão, juntando todas as peças. Mas eu senti que tinha a obrigação não só de pôr esse contributo, digamos, para a história, mas também como contributo de formação para os jovens diplomatas. O Ministério e o Instituto Diplomático têm-me convidado estes anos todos para vir aqui sempre fazer uma palestra ao curso de adidos e muitos daquilo que eu posso transmitir aos adidos está certamente plasmado aqui no que eu conto no livro, que foi a nossa atuação em Jakarta. E por isso eu acho que, de facto, investir em diplomacia, na linha do que há bocadinho nos disse o Ministro Paulo Rangel, não é desperdiçar dinheiro, não com parquetes. Não é fazer fretes a amigos ou adversários, é de facto manter, cultivar canais de comunicação para melhor entender o que é que aí vem, antecipar ameaças e desafios, antecipar oportunidades. E eu penso que nós aqui no MNE, foi falado aqui o Rui Coutinho Santos, obviamente, uma peça fundamental. A sabedoria do Rui Coutinho, acumulada, foi o que nos permitiu ver que um dia, quando mudasse a situação política na Indonésia, o regime, a ditadura de Suharto caísse, havia uma janela de oportunidade para resolver a questão do Timor. E isso a diplomacia soube através de fazer o seu trabalho. Silencioso, discreto, mas que vai ter resultados, que vai dar resultados se formos persistentes. E, portanto, eu penso que
esse trabalho diplomático de saber avaliar as razões e as motivações dos nossos adversários amigos, procurar veicular as nossas posições e persuadi-los, em alguns casos dissuadi-los, noutros casos persuadi-los, ganhá-los para a causa, ganhar amigos, sensibilizá-los para os nossos interesses, antecipar golpes, evitar choques e confrontações necessárias. Eu hoje estou convencida que nós tínhamos que ter sempre mantido algum canal de comunicação com a Indonésia e se calhar tínhamos evitado muito problema. Mesmo tendo que quebrar as relações como quebrámos, porque estávamos na dificuldade em que estávamos, do ponto de vista político naquela altura, mas teria que ter sido mantido sempre algum canal com a Indonésia, talvez tivéssemos evitado alguma coisa, mas apesar de tudo acho que nós aprendemos e a prova disso é que, de facto, em menos de um ano depois da abertura da secção de interesses, e naturalmente tendo-se podido fazer o referendo naquelas condições muito controversas. Ainda agora, em Timor, eu vi o presidente Ramos Horta questionar o secretário das Nações Unidas, António Guterres, num programa de televisão, como é que tinha sido possível fazer aquele referendo com aquelas condições de segurança em que a Indonésia era a potência responsável pela segurança. E António Guterres explicou aquilo que era evidente para nós. Era que ou era assim ou não era. A janela da oportunidade não era aquela, não havia outra. E foi uma escolha nossa, mas foi uma escolha nossa completamente respaldando a escolha dos timorenses. E, portanto, este é também o nosso papel, digamos. E por isso, embora esses questionamentos sejam pertinentes e se ponham e sejam... há momentos em que se tem que decidir e arriscar. E foi isso que aconteceu. E, portanto, depois de feito o referendo, o Parlamento indonésio ter anulado a anexação, rapidamente Portugal tomou a iniciativa de propor o restabelecimento das relações. Nada do que nós fizemos era contra a Indonésia, era por Timor e não era contra a Indonésia. Era, de facto, como muitos indonésios amigos entenderam, era também por um caminho democrático pela Indonésia, e esse caminho democrático está aí, com grande sabedoria do lado indonésio e do lado timorense, está aí, foi feito nestes 25 anos, e sem eles hoje, Indonésia e Timor não teriam paz, e a região não teria paz. E eu penso que podemos dizer-nos que nós, portugueses, claramente ajudámos nesse sentido, incluindo nesse aspecto concreto de ajudar a retomar uma relação direta entre Timor-Leste e Indonésia através do restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e Indonésia, que aconteceu menos de um ano depois de ser aberta a secção de interesses. Por isso, foi de facto um privilégio e era a minha obrigação de facto dar este testemunho, passá-lo aos jovens diplomatas, ou aqueles que querem ser diplomatas, a quem não entenda o que é diplomacia, para que de facto dê os meios para a diplomacia poder desenvolver-se. Portugal tem uma tradição diplomática de que nos orgulhamos e esta é sem dúvida uma página coletiva que nos pode orgulhar e sobre a qual podemos trabalhar. E por isso, muito obrigada, sinto que é uma missão cumprida, designadamente mais uma, esta de ter escrito este livro. Muito obrigada, Bárbara Reis, muito obrigada, Bárbara, orgulhosa que nós por cá hoje, pela confiança de podermos pôr cá fora este livro. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada, Ana.